Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast do Pode O Que Vier. Nessa edição a gente tem aqui o Rodrigo, ele é ilustrador, designer gráfico, redator e roteirista. Ele é formado em publicidade e propaganda, tem diversos trabalhos desenvolvidos junto ao mercado corporativo e editorial. E ele também é criador da linha de cordel, que mistura os ícones da música, da cultura pop e mistura tudo isso com a rica cultura nordestina. Rodrigo, obrigado por ter vindo, meu amigo. Oval, muito obrigado. Eu não sei se chamo de Oval ou de Marcos, se conheci como Oval. Pode o que vier. Quero primeiramente agradecer o convite, estou muito lisonjeado de estar aqui, muito feliz. Não agradece ainda, espera acabar a entrevista. Eu estou muito lisonjeado, te agradeço muito e vamos bater papo, vamos Legal. Conversar. O objetivo é esse. Aqui o pessoal pergunta assim, qual que é o nicho do seu podcast? Fala, você acha que o podcast com esse não tem nicho? O negócio aqui é para dar risada, é conversa de boteco. Aqui ali agora você conheceu o Fernando é o desocupado que vem aqui para me ajudar. Ele vem aqui toda a gravação. O apoio moral. Ele é o presidente. É presidente da igreja. É mesmo? Se a igreja não pagar as contas, ele vai preso. Então... É isso. Rodrigão, você começou na publicidade em que ano mais ou menos e como é que era? Você foi estagiário? Como que foi o seu início na publicidade? Eu comecei como estagiário. A faculdade, eu tenho como referência o ano da faculdade que a gente começou, né? Nós estudamos juntos, né? Em 97. E eu acredito que foi uns 2 anos depois. Eu comecei como estagiário aqui em Mogi. E dali começou todo o meu aprendizado. Acho que até hoje eu estou nessa fase de aprendizado ainda, mas foi ali que começou tudo na prática mesmo, né? Que a gente sai da teoria da faculdade e a gente cai no mercado e vê como que o mundo é de verdade, fora das páginas teóricas ali dos livros, das apostilas. Então, foi ali que tudo começou. Conheci um programa de estágio, entrei como ilustrador, não sabia nada, a área que eu tinha intenção de trabalhar era na direção de arte, então trabalhando ali com tratamento de imagem, Photoshop e tudo mais. Na época, o Corel Draw, ainda não trabalhava com Illustrator, então comecei como ilustrador e eu ficava nas horas vagas ali mexendo no computador até começar a pegar a prática, entender como que funcionava. E gostei, peguei gosto, vi que era realmente o que eu me identificava e estou aqui até hoje, então... Bacana. Eu nessa época, eu lembro que eu participei de um processo de recrutamento e seleção em São Paulo, uma agência grande e tal. Aí os caras, eles tinham a conta da Fiat na época, baita agência. Aí você brilha os olhos. E aí, assim, na segunda fase do processo, a representante do RH, a recrutadora, falou assim, então... Aí alguém levantou a mão e perguntou de salário, porque ninguém tinha falado. Aí ela falou, não tem salário. Não tinha assim, salário. Né? E eu assim, como assim, né, cara? Baita agência. Não, aí assim, trabalhar aqui vai ser um privilégio para vocês. Caramba. Uau! Esse mercado de trabalho, ele era muito... Não sei como é hoje, mas era muito difícil, não era de entrar assim. Você passou esse tipo de dificuldade de começar estágio não remunerado, ou aquela coisa fica muito tempo como estagiário, aí depois, sei lá, se torna um freelancer. Como é que foi esse início nesse sentido? Nesse sentido, eu particularmente, eu acho que até tive sorte, porque começou da maneira, digamos assim, que a gente imagina, né? Um programa de estágio que era remunerado ali, um valor até, acho que, simbólico ali para o que eu podia oferecer para a empresa também, né? Mas eu acho que eu soube aproveitar bem no sentido, que nem eu comentei, nas horas vagas eu ficava fuçando, tentando aprender outras coisas para eu me profissionalizar, porque a minha intenção era ficar na agência, né? Então eu estava cursando, era uma coisa que me ajudava muito na faculdade. Eu já estava no mercado, então o jeito que eu assimilava aquilo que era passado pelos professores, eu assimilava de uma outra forma com a visão de quem já estava trabalhando. Mas essa parte de remuneração até que foi bem... Eu acho que eu fui sortudo de não ter sofrido com isso, né? Mas eu procurei aproveitar, porque eu também sabia que eu não tinha muito o que oferecer para mim. Eu achava que eu não ia durar muito ali na agência, porque eu falava, só sei desenhar, então até onde eu vou aqui, né? Entendi. Então eu me esforcei muito assim para que aquela oportunidade eu pudesse segurar ela, né? Mas assim, e a decisão
de fazer comunicação, né? Você tem um irmão que é advogado, né? Um irmão mais velho. Eu tenho. Tenho um irmão que é advogado. E tem... Tenho uma irmã dentista. Irmã dentista. Então, assim... Você é o caçula? Eu sou caçula. E aí, isso aí jogou a régua da família mais alta, assim? A expectativa era alta? Olha, minha família foi bem compreensiva, vamos dizer assim. Porque eu sempre desenhei desde criança, mas sem compromisso nenhum, né? E, naturalmente, as coisas foram caminhando. Eu comecei a entender que eu poderia ver isso como uma profissão no futuro, né? Não da forma como é hoje, porque a gente, quando é muito novo, a gente idealiza muitas coisas, né? Fantasia muito, acha que as coisas vão ser muito mais fáceis, né? É verdade. Só que as coisas foram caminhando naturalmente. Minha família sempre abraçou bem, assim. Só que eu acho que até hoje eles ainda não entendem direito o que eu faço. Eu tenho certeza. Porque tem uma história engraçada, porque uma vez eu peguei um Uber, né? E isso foi há pouco tempo, e o cara falou pra mim, a gente conversando ali, o cara falou, o que você faz? Eu falei, eu sou ilustrador. O cara me olhou pelo retrovisor assim. Maconheiro. É isso mesmo? Maconheiro. Não, tô brincando. Comunista. Vagabundo. Um pacote completo. Tem um arquiteto ali, ó. Passou por coisa. Ninguém sabe o que a gente faz. Não, né? Não, minha família às vezes quebra o controle remoto e fala, o Rodrigo fez publicidade, ele sabe arrumar. Sabe assim? Não, e ele me olhou assim pelo retrovisor, tipo, como assim ilustrador? Daí eu falei, daí eu procurei qual pode ser o exemplo mais fácil? Eu falei, eu sou ilustrador, por exemplo, eu trabalho para editoras, então tem um livro, não tem ilustração no livro? Tem, eu falei, mas então. o cara é burro também, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que a gente dá risada porque é engraçado mesmo, mas eu acho que as pessoas, os profissionais da nossa área, eles têm que ter essa compreensão, até por causa do cliente. O cliente, às vezes, não entende o nosso trabalho. Ele não sabe até onde vai o nosso trabalho ou o que o nosso trabalho é capaz de proporcionar. Muitos clientes percebem isso, às vezes, no meio do processo que você está atendendo eles. Então, você vê que, às vezes, até a reação deles no final, quando você faz a entrega de um projeto, a reação deles é até, muitas vezes, eu acho que até de pena, né? Não tô brincando. Mas, coitado, trabalho com isso. Não, mas eu acho que... Mas isso é verdade, assim, já aconteceu de eu trabalhar, assim, no meio do processo, o cliente ficar curioso e querer entender, sabe? Eu não imaginava que era assim que você fazia tal coisa. Ou não imaginava que isso dava tanto trabalho. Isso é muito comum. O cara acha que você era igual o Daniel Azulay. Lembra do Daniel Azulay? Sim, tinha um programa chamado Turma do Lambi-Lambi. Sim, eu lembro. Cara, eu lembro. Pintava com aquarela, guache, revelando o desenho. Isso. Então, assim, por um lado é legal, é gratificante, porque as pessoas realmente não têm noção de como funciona o nosso trabalho e não entendem. Aliás, não sabem, né? E ninguém tem obrigação de saber. Eu acho que isso a gente tem que ser compreensivo com o cliente quando ele, entre aspas, dá trabalho, né? Porque a gente tem que entender que ele... Às vezes a pessoa vê que não entende, ela não sabe que tem um trabalho de pesquisa por trás, você pesquisar referência antes de começar, de fato, sentar para montar um projeto. Então, você vai buscar referência, vai estudar aquilo. Por quê? Nós atendemos pessoas de todas as empresas, de todos os nichos. Desde o agro até uma linha farmacêutica, enfim. Então, cada cliente, você tem que estudar um pouco o que aquele cliente respira, o que ele faz, o que ele espera. Qual o tipo de demanda que normalmente se atende assim, de uma empresa? Eles pedem, por exemplo, para fazer um personagem? Então, como ilustrador, sim. Às vezes, muitos clientes gostam de sair daquela coisa do digital. Então, eles gostam dessa coisa do manual porque tem essa coisa da arte enraizada ali, né? Essa coisa, vamos dizer, até meio romantizada da arte, né? Que pra gente não é tanto, né? Pra gente já é uma coisa até um pouco mais técnica do que, vamos dizer assim, essa coisa tão poética, né? Da arte. Mas muitos clientes preferem, até para ter um material mais personificado, entendeu? Mas é muito amplo, assim. Você vê que a gente até tem uma certa...
não dificuldade de explicar o que faz, mas porque é tão amplo o negócio que é difícil você definir numa expressão só, né, cara? Uhum. E aí você disse que esse interesse pela ilustração é desde criança. Você já gostava de desenhar? Desde criança. Gostava de quadrinhos? O que você... Eu cresci O desenhando... que te influenciou, assim? Eu cresci desenhando Homem-Aranha, que eu adorava. Naquela época que, para quem é mais novo, a gente comprava a revista em banca, né? Sim. Não tinha internet, era muito essa coisa do físico. Então... Aí o cara chegava na banca, Fernando, e dava uma olhadinha em umas revistas que ficavam em cima, assim. Bem escondidinha. Na lateral. Eu não. Que tinha uma estrelinha. Tinha uma estrelinha. Aquela revista que é para criança não alcançar, né? Interrompi o entrevistado. Não. Mas e daí? E então, assim, comecei a desenhar essas coisas. E desenhava muito assim, os meus amigos na escola. Fazia caricatura da professora. Fazia caricatura? Desenhava na carteira. Desenhar. E assim, era uma coisa que era diversão. Não levava a sério, né? Só que com o tempo... Você começava a ser requisitado para precisa fazer um cartão de aniversário para fulano. Pega o Rodrigo que desenha. Tá. Então você começava a ver que você servia para alguma coisa. Você tinha uma utilidade na sociedade, né? Ainda criança, ainda jovem. Então, eu fui pegando gosto. Acho que eu sempre tive... Mas eu sempre fui autodidata, assim. Nunca tive essa coisa de curso, tudo. Então, daí com o tempo eu comecei a enxergar isso como uma possibilidade de trabalho, de meio de vida mesmo. Aí você começa a encarar, você começa a levar mais a sério, você começa a buscar referências, pessoas que te inspiram. Quem que é a tua referência hoje, assim? Quem você diria aqui? Tem 2 ilustradores brasileiros, assim, que eu sou completamente apaixonado pelo trabalho deles, que é o Mário Alberto, que faz muita ilustração do jornal O Lance, ele faz muita ilustração esportiva. Uhum. E o Batistão, que é um ilustrador também que trabalhou muitos anos no Estadão. Então ele fazia charge política, esportiva. E são 2 gênios, assim. 2 gênios. 2 caras que eu tentava desenhar o desenho deles, assim, reproduzir, não conseguia. Tá. Tamanha genialidade dos caras, assim. Entendi. Então foram minhas maiores... Tem os ilustradores da Marvel, tudo, mas esses caras... Eu acho que acaba sendo uma coisa mais comum, assim, vamos dizer, no gosto de todo mundo. Mas o Mário Alberto e o Batistão foram influências, assim, que mexeram muito comigo, assim. Agora... Eu fiquei curioso para saber o seguinte. Hoje você tem um trabalho forte com o cordel. Sim. Né? E cultura pop. E o cordel veio para o Brasil pelos portugueses, foi trazido pelos portugueses e é difundido no Nordeste. Da onde que vem essa influência para você? De onde você teve a sacada de misturar heavy metal? Né? A gente vai ver aqui, o Danilo vai colocar para a gente aqui umas imagens do trabalho teu aqui. De onde vem essa, né? Olha lá. De onde vem essa inspiração? Como é que você teve essa sacada? Olha, foi uma coisa zero planejamento, assim. Eu estava querendo realmente montar um perfil meu, assim, com ilustrações, para ter meio que um hobby, assim. Só que eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu não sou pioneiro nisso. Seria... mentira minha se eu falasse que eu comecei isso daí. Eu já vi algumas coisas de misturar cultura nordestina com Star Wars, por exemplo, mas nada que tivesse profundidade, assim. Eu sempre... O meu irmão, ele gostava de rock, ele tinha os discos do Iron Maiden, e eu ficava desenhando o Ed, que é o mascote do Iron Maiden, eu ficava desenhando desde criança isso daí, junto com as coisas do Homem-Aranha. Sim. Sempre gostei de dinossauro quando era criança, desenhava muito dinossauro, enfim. Então, esse gosto por rock já vem desde criança também. Essa coisa do cordel foi porque, assim, eu não sei te explicar direito, assim, porque foi uma coisa do nada. Eu queria um dia fazer um negócio diferente. Eu queria fazer uma coisa que tivesse brasilidade, que fosse simples, que fosse nosso. Porque uma coisa que sempre me incomodou e é muito presente na nossa profissão, na nossa área, essas coisas de termos em inglês, se usa termos em inglês para tudo, né? Então, às vezes, para palavras que a gente tem em português, a gente prefere usar em inglês, porque às vezes é mais chique, e você vai numa reunião de mundo corporativo, assim, os caras só... Às vezes tem palavras que você... Até exagera. Exagera. Então eu queria fazer uma coisa, talvez que saísse, assim, um pouco do óbvio, sabe? Sim. E um dia eu pirei, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um Star Wars Nordeste, vamos ver o que dá. Fiz, postei ali, aí meus amigos, legal, pá, eu falei,
putz, mas eu acho que dá para fazer também alguma outra... E começou. Aí um dia eu fiz uma capa de um disco, acho que do Metallica. Aí meio que eu acho que eu atingi um público ali que gostava de rock. E o engraçado do cordel, Val, é que você mexe muito com a memória afetiva das pessoas. Então, era muito comum, assim, as pessoas... Muito comum não, mas aconteceu já algumas vezes das pessoas falarem: pô, Rodrigo, vi o teu desenho e fiquei emocionado porque me lembrou do meu avô, lembrou da minha infância. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu nasci em tal lugar no Nordeste. E as pessoas ficam muito assim, surpresas quando elas sabem, quando eu falo que eu não sou nordestino, que eu sou paulista, né? Não cresci numa família com costumes nordestinos, não tenho sotaque. Porque é a primeira coisa que a gente imagina. E eu faço justamente por admirar a cultura dos caras, que eu acho que é demais. É como eu sempre falo, a gente fala Nordeste, mas acaba sendo meio injusto, porque o Nordeste parece que é uma coisa só, mas são regiões distintas, com uma culinária, uma dança, uma arte, um sotaque, cada um único ali, né? E é um trabalho que eu gosto muito porque eu aprendo muito com ele. Então, há um tempo atrás eu falei com um rapaz, ele veio conversar comigo, me chamou no particular para conversar. E se não me perdoe agora se o nome falhar, mas ele participa daqueles eventos se não me engano, é Bacamarte que chama. Que são aquelas espingardas, né? E ele começou a me contar coisas que aquilo tem que ter uma autorização do exército, que existe todo um negócio. E eu fiquei encantado com aquilo. E ele falou: cara, o teu trabalho é muito legal, porque resgata uma coisa que está se perdendo aqui no Nordeste. Então você está conversando com novas gerações, você está apresentando uma coisa que é tradicional na linguagem da molecada de hoje, que curte Senhor dos Anéis, enfim. Então, para mim, é muito gratificante. Então, eu vejo que isso alcançou uma amplitude que eu jamais imaginaria. Assim. E tudo isso, assim, o cordel, via de regra, a técnica que é usada é estilogravura, certo? Sim. Então, é esculpido aquilo na madeira. Isso, é uma coisa talhada. Como é que você reproduz aquilo? Todo o seu desenho é feito à mão ou você... Como é que é o processo? Tudo à mão, mas porém digital, porque muita gente às vezes já me perguntaram se eu faço realmente a estilogravura. Não faço porque, primeiro, que eu não sei fazer, e segundo, que eu não conseguiria fazer em tempo suficiente de fazer uma postagem por dia, que é o que eu faço. Eu faço uma postagem por dia. Então, tem que ser no meio digital, porque se eu errar, eu tenho como corrigir. Se a cor não ficar legal, eu tenho como mudar, enfim. Então, é tudo feito por meio digital. Essas texturas são simuladas, então eu acabo... Aí que entra o lance de pesquisa, de você... Se você pegar o meu primeiro desenho e o meu último, você vai ver que são coisas totalmente diferentes, porque tem uma evolução. Então, às vezes cara, tudo é referência. Às vezes você vai numa loja e tem um negócio de decoração ali com tema nordestino, eu paro e começo a olhar. Putz, mas isso daqui dá pra fazer de tal jeito. E você faz um por dia? Eu faço um por dia. O que me ocorreu aqui é assim, a ilustração é uma coisa. Agora, você tem que escrever um poema também, né? Que o cordel é um poema. E aí, cara? Então, às vezes o poema demora o dobro da ilustração, o dobro do tema. Porque se eu pego uma banda, por exemplo, no caso de música, se eu pego uma banda que eu já tô acostumado, já conheço, tudo sai fluente ali, eu monto rápido, é rápido. Agora, tem banda que eu tenho que, às vezes eu gosto da banda, mas eu não conheço tanto, assim. Eu pego um artista que eu não... Por exemplo, o Belchior é um cara que eu respeito pra caramba como músico, mas se eu falar que eu conheço tudo da obra dele, é mentira, eu não conheço, mas eu gosto de uma coisa ou outra. 2 músicas. Mas eu tive que fazer uma pesquisa. Sim. Então, comecei a ver que, putz, o cara é lá de Sobral. Então você começa a descobrir coisas e eu tenho que fazer uma pesquisa de forma que aquilo rime, que aquilo tenha um sentido. Então, às vezes demora muito mais do que a própria ilustração. E acontece de ter assim, bloqueio assim, de criatividade? Assim? Direto. Tem, direto. O que você faz? Não faço nada, eu simplesmente sento e... Não. Porque eu imponho para mim esse ritmo, assim. Para mim não é um trabalho, mas eu encaro com a mesma seriedade como se fosse, né? Não é um trabalho, assim, que eu digo no sentido
do prazer de fazer, né? Porque trabalho a gente associa muito a uma coisa que é obrigatória, que é imposta a você. Mas no caso não, eu até brinco que é uma terapia, desenho terapia, às vezes eu falo, porque para mim é um momento que eu me desligo ali, que eu coloco um fone, coloco uma música, desenho. E o estado emocional do artista geralmente é refletido no... Sim. É aquela coisa, tem dia que você... Isso acontece muito, por exemplo, quando você vai prestar um serviço para uma empresa, por exemplo, né? Você desenha, mas você não desenha só quando você está bem. Às vezes você está com um problema, com alguma coisa, está com dor de barriga, está com dor de cabeça, e você tem que entregar, você tem o seu prazo. Então, aí que entra a parte da técnica, a parte do teu profissionalismo, de você fazer uma entrega. Já aconteceu de, por exemplo, uma pessoa me chamar para fazer uma ilustração homenageando o pai, por exemplo, que faleceu. Tá. Para mim, é uma baita honra, porque a pessoa está escolhendo o meu trabalho para representar o amor da vida dela. E não importa, não interessa para a pessoa se eu estou bem, se eu não estou. Eu tenho que ter a sensibilidade de representar naquele desenho o valor, assim, né? Mantendo as devidas proporções, mas o valor daquela pessoa. Então, eu tenho que me entregar para o desenho, eu tenho que me entregar para o trabalho. Não importa o meu estado, né? Então, eu acho que se eu for me deixar levar para quando eu estou bem, eu não vou desenhar todo dia, porque não tem como você estar bem todo dia, né? Às vezes você está preocupado, você está com outras demandas de trabalho, onde você está sendo mais pressionado, entendeu? Você tem que fazer uma alteração num outro trabalho que está com prazo curto, então você está com aquilo na cabeça. Então, são coisas que fazem parte, mas com o tempo você vai lidando com isso numa boa, você vai equilibrando. Mas na maioria das vezes o desenho sai muito melhor quando você está mais relaxado, você está bem, entendeu? E esse trabalho todo, as pessoas podem encontrar onde? Instagram? Onde que você divulga o seu trabalho? O meu Instagram, vou dizer que é a minha principal vitrine ali, né? Então, ali eu faço minhas postagens todo dia. Como que você está lá no Instagram? Rodrigo Eli, _ ilustrador. É o arroba, né? Rodrigo Eli. Rodrigo Eli. _ ilustrador. Rodrigo Eli, Fernando. Eu me lembrei do Eli Correia. Isso daí é a coisa... Acho que eu mais escutei da minha vida. Eu acho que é o único Eli que tem no mundo. Fernando, você não acha que ele veio na numeróloga para dar uma acertada? Colocar com H. O do meu irmão é com Y. Eu falo que ele é chique. O meu é com I. Eli. Eli. Posso fazer a pergunta? Pode? A diferença de ilustrador para cartunista. Se a gente pegar aí não sei se é a pergunta idiota, mas... Deixa eu só falar no microfone aqui, porque não sei se todo mundo ouviu. Ele perguntou a diferença de um ilustrador para um cartunista. Se tem diferença. Tem. O ilustrador, vamos dizer que ele é uma atuação bem mais ampla, assim, né? O cartunista, ele tem uma pegada mais até jornalística, vamos dizer assim, né? Ele tem uma coisa mais crítica. O ilustrador não. O ilustrador, ele faz uma representação gráfica de alguma cena, algum personagem, alguma situação. E ele pode atuar em N setores, assim, comerciais, né? Eu posso atender, por exemplo, eu atendo pessoas, encomendas particulares, atendo empresas. Então, o meu trabalho ele pode ir para vídeo, para material impresso, para editoras. Então, o ilustrador é um trabalho mais amplo, né? E agora, a gente viu aqui uma coleção sua, você já falou ali a tua vitrine, mas hoje você emprega isso aonde? Se a pessoa quiser, ela por exemplo, pode comprar uma camiseta, eu sou suspeito para falar, porque eu já adquiri um kit de cordéis seu. O que você tem hoje, que é um produto que você já divulga, que já é comercializado? Eu tenho as camisetas que eu faço com as minhas estampas, né? Com as artes que eu produzo, quadros. Tem uma caixa de cordel, que são um cordel mesmo. São livretos, né? Com um poema, com a ilustração ali com um poema. Tudo com temática de rock, de cultura pop, no cinema, né? E é uma caixa que é para você dar de presente para alguém. Inclusive, você adquiriu, fico muito agradecido. Mas são esses produtos. Porque, às vezes, foi uma coisa que eu também não planejei, assim. Mas as pessoas começaram, pô, você faz quadro, você faz camiseta, você faz... Então,
Uma eu falei, demanda que putz, surgiu, existe né? uma demanda para isso, eu vou fazer. E graças a Deus tá dando super certo. E aquele negócio, né? Ó, gente, nem só de likes vive o artista, tá? Então, vamos ajudar o verdade, cara, vamos lá. verdade. Né? É verdade. legal dar like, é legal você mandar mensagem para ele, elogio. Ele fica feliz, mas vamos também, né? O melhor elogio é comprar a arte do cara, vamos comprar. Porque ser ilustrador, ainda mais no nosso E não adianta, país... e não vá pensando você que vai custar milhões, não. Ele tem vários kits, ele tem kits com quantos? 5, 3, tem kit pequeno. tem os... Tem pra todo bolso, tá? Então você não tem desculpa, não. Vai lá e compra o negócio do cara. Para de ficar pedindo as coisas de graça pra ele. Você fica pedindo pra fazer Acontece caricatura. Acontece. Pô. Ó, tem uns caras folgados que às vezes pedem pra ele fazer caricatura do amigo. Essa tô te devendo ainda, né? Tem Tá na uma correria. coisa no forno aí. Tem uma... Agora, já aconteceu de um fã, assim, dessas bandas, aqueles fãs mais fervorosos, assim, de metal, achar ruim você ter feito, não ter gostado de alguma coisa, ou pelo contrário? Como é que é? Não, porque assim, eu não faço... Eu procuro tomar um cuidado de não ser... Porque eu acho assim, a arte, ela é provocadora por natureza. Mas provocadora no sentido de provocar alguma sensação nas pessoas, né? Então, tem pessoas que riem, tem pessoas que se emocionam, tem pessoas que lembram do avô que já se foi. Então, a arte, de alguma maneira, toca as pessoas. Eu tomo cuidado de não ser ofensivo, de não ser... Porque, assim, essa coisa de falar que o mundo está polarizado até já virou um clichê, porque a gente, né? Mas, realmente, o mundo tá... As pessoas falam... Tá bom mais dia, difícil. mas não é porque eu gosto do dia, eu gosto da noite. Então, as pessoas já falam, começam a se explicar automaticamente. Tá mais difícil. Tá mais difícil. Tá bem mais difícil. Tá mais no ambiente virtual, ali de rede social, onde todo mundo é corajoso para ofender os outros, né? Mas eu tomo muito cuidado de não ser ofensivo. Então, assim, quando eu faço poema, eu procuro sempre levar para aquele lado da comunicação positiva. Então, fala bem, se a banda tem algum problema ali, alguma coisa... Tem bandas que realmente eu prefiro não tocar, porque eu acho que não tocar no assunto assim, não representar, porque às vezes tem pontos que não são legais. Nunca aconteceu de alguém reclamar. Teve uma vez que eu fiz uma ilustração do Michael Jackson, daquela música... Agora eu não vou Ai, meu Deus, eu já pensei numa besteira. Que ele tá... Não, que ele gravou aqui no Brasil, em Salvador. Ufa! Não é Tá falando nada... do Michael Jackson? Não é nada... E tem aquela cena do clipe que ele tá com a camisa do Lodum e ele grita no ouvido de um policial. E eu representei aquilo lá. Não, eu acho que eu vi essa ilustração. E um cara achou ruim porque ele, na cabeça dele, ele interpretou que eu tava ofendendo a polícia. O cara não tinha referência do que aconteceu na época que ele veio. Ele veio criticar, que não sei o que lá... E eu E para reagir a isso aí, você reage bem a esse tipo de crítica? Você leva numa boa? Ou eu ignoro, ou eu respondo na educação. Ou chora por uma semana? Não, porque assim, a gente tem que respeitar também o ponto de vista dos outros. Então, se o cara, desde que o cara não seja ofensivo também, mas se o cara, já aconteceu de gente mandar uma mensagem e falar, cara, não achei legal essa ilustração. Eu falo, beleza, eu respeito a opinião e respeito. Tá tudo certo. Não tem essa de... Bloqueia até a terceira geração dele. Tá Não. tudo certo. Não, é tranquilo. Isso aí, assim, eu procuro lidar da forma mais educada. Não respondo mal a ninguém, não. Sim. Mas eu acho que foi o único caso mesmo, foi desse cara que reclamou porque ele achou que eu tava... assim, desafiando a polícia. Mas não tem nada a ver. É que o cara não tinha referência. Exato. É uma cena marcante ali, né? Mudando um pouco aqui do rumo, hoje a inteligência artificial está em alta, né? Se fala muito em inteligência artificial. E na área de imagem, em especial ilustração, já tem bastante coisa acontecendo. Você já usou, você conhece, você faz as suas experiências ali? Eu acho uma baita ferramenta. Eu acho que às vezes, né, principalmente quando você está, às vezes, com bloqueio criativo, tudo. Então, eu acho que é uma baita ferramenta de suporte, assim. Eu não sei o futuro. Não sei. Se um dia Mas assusta um pouco ou não? Não, eu acho que não vai chegar ao ponto de extinguir a nossa profissão. Sim. Porque a gente sabe que o caminho evolutivo, assim, das coisas a gente não imaginava quando a gente era moleque, há 1 milhão de anos atrás, que as locadoras de fita iam
iam virar o streaming de hoje, Sim. né? Então, não teve aquela polêmica quando começou o Uber, essas coisas, os taxistas ficaram... Sim. Então, eu acho que as coisas caminham para um lado que é inevitável. Tem forças que são, né? Eu não Mas acho veio que pra isso... ficar. Veio para ficar, com certeza. Sim. Com certeza. Tanto que as pessoas estão meio com medo da proporção que isso pode tomar, né? Sim. A gente não sabe se no futuro vai virar uma Skynet aí, querer matar todos nós, né? Mas, A inteligência artificial. né? Mas eu acho que hoje eu vejo como uma baita ferramenta, assim, de criatividade. Não vejo... Porque as pessoas têm ainda aquela coisa da admiração pelo que você faz, assim, no caso da ilustração, né? Então as pessoas... eu acho que essa coisa de ser manual e ser personificado, as pessoas se encantam com isso. Então eu acho que esse fator, eu acho que mantém muito vivo, assim. Agora, me corrija se eu estiver errado, mas a inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, ele vai aperfeiçoando à medida que as pessoas vão interagindo com ele, Ele vai se enriquecendo. vão dando feedback positivo, ele vai aprendendo. Essa inteligência vai aprender. Na ilustração, será que vai chegar num nível do humano, assim, inclusive de colocar quase que um sentimento ali na obra? Eu acho que graficamente até já chegou, assim. Eu acho que graficamente até já chegou. Mas eu acho que ainda falta essa pegada, essa sensibilidade humana, assim. Né? Eu acho que isso não vai conseguir essa coisa, por exemplo, de você, que nem eu falei, tô dando um exemplo aqui, né, que é mais o que aconteceu comigo. Essa coisa do cara chegar e falar, Rodrigo, meu pai faleceu, eu quero fazer... Já aconteceu do cara querer fazer uma tatuagem do pai. Uma tatuagem, né? Então seria gravar no corpo dele a imagem do pai ilustrado. Então, assim, é uma coisa que requer muita sensibilidade, porque não é só representar graficamente ali. Você tem que colocar... Tem que ter um brilho, tem que ter uma vida, o olhar da pessoa... Né? Você tem que resgatar o valor, o que a pessoa era. Então, eu acho que isso é a sensibilidade nossa mesmo que vai conseguir captar. A máquina ainda acho que não está nesse nível ainda. Né? O Fernando aqui é arquiteto. Outro dia ele viu uma inteligência artificial que fazia decoração, simulação de decoração. Sim. Ficou assustado. Falou, já vou começar a mandar currículo. Porque na verdade ele é arquiteto, mas o sonho dele é ser decorador. Mas não é um negócio... Ele chega lá. Viu? Por exemplo, a dublagem tá... Né, os dubladores, eles estão fazendo um movimento, porque tem agora, se não me engano, o filme do Wolverine, eles estão querendo... Os fãs estão pedindo para a voz do... Não me lembro agora o nome do dublador. Do dublador brasileiro, né? Mas eu acho que não tem... Talvez um dia pegue o lugar, mas eu acho que tem profissões ainda que vão se manter ainda muito... Ou vão conviver. E tem profissões que ainda não surgiram, né? Que vão ser inventadas ainda. Então... YouTuber. Você falar isso há uns anos atrás, o que é YouTuber? O que é influenciador digital? Vagabundo. Olha eu aqui fazendo. Mas são coisas que vão... E outras vão morrendo, né? Você trabalha a maior parte do seu tempo home office? Você trabalha de casa a maior parte do tempo ou não? Sim. Hoje sim. E como é que foi a tua experiência? Quando que começou assim? Foi na pandemia que intensificou mais? Foi pós-pandemia. Mas eu me adaptei muito bem, assim. É engraçado, porque a gente pensa que a gente vai ter... Eu acho que o maior recurso, não só da minha profissão, mas de todos nós, o maior recurso é tempo. Tá. Eu acho que é uma coisa que a gente... Ele é muito valioso porque a gente não tem controle sobre ele. Então, o nosso maior recurso é tempo. Então, acho que o home office permitiu a gente produzir mais, não ter mais tempo livre, mas produzir mais. Então, eu passei a trabalhar muito mais, assim. E eu acho que, para mim, deu super certo. Assim. Acho que até para o que eu faço... Você tinha uma reunião antigamente, você tinha um tempo de deslocamento, isso ainda mais quando era em São Paulo. Então, hoje, para mim, a otimização de tempo aumentou. Mas não tem hora que dá uma angústia assim? Eu lá em casa eu trabalho home office. Aí tem 3 gatos em casa. 3 gatos. Nem para interagir comigo eles servem, porque eles vão todos dormir. Dorme o dia inteiro. Você não dá uma angústia assim, às vezes ficar sozinho? Às vezes sim. Mas eu não... Bom, minha esposa trabalha comigo, então não... para mim não é um problema. Mas 24 horas. Não, mas para mim não é um problema. Eu me adaptei bem. Mesmo, reality, né? Colocar umas câmeras ali. Reality show. Mas eu me adaptei bem, assim, para mim não teve problema não. Eu consegui separar bem essa coisa de
olhar pro sofá e não querer falar, vamos jogar nele ali. Vou dormir um pouquinho. É, Dá vou dormir um cochiladinha? pouquinho. Eu também. Não, foi tranquilo, cara. Mas realmente acho que veio para ficar, né? Sim. Eu acho que é um... não sei, eu acredito que facilitou muito. E no seu trabalho, eu não sei como é que é o dia a dia numa agência, né? Numa agência de propaganda ou no setor de criação de uma empresa, mas eu fico imaginando que fica um monte de curioso passando perto vendo o que o cara está desenhando. Não é? Imagina, o cara tá fazendo uma ilustração, tá criando um personagem. Isso é um negócio que me trava. Putz, aí você imagina, cara, aí ele tá ali, né? Ele tá criando um personagem. Aí passa, um ali tomando um café, dá uma olhadinha. Vem ver o que ele tá fazendo aqui. Isso é um negócio que me trava, assim. Porque, por exemplo, eu faço caricatura, mas eu não sou só caricaturista. Então tem cara que tem habilidade de olhar pra você um segundo e te reproduzir fielmente. Eu preciso de um tempo maior. Eu faço, adoro fazer. Tem caricaturas que são muito mais fáceis, outras eu travo e demora para sair. É normal, não é minha especialidade, vamos dizer. Sim. Então essa coisa da tentativa e erro, errar, corrigir. Se você tem alguém ali olhando e te julgando, é péssimo. Aí que você trava mesmo. Né? Então o home office, para mim, nesse sentido, é mais... E isso é em tudo, né? Quando você vai fazer um layout, alguma coisa, ainda que não ilustração, mas você vai fazer um layout, uma criação, fica passando curioso, perguntando. Sim. Faz assim, faz assim. Porque o processo criativo está muito ligado à experimentação. Então, você procura referências, aí chega uma hora que você fala, bom, acho que tá bom, agora eu vou colocar na prática. Na tua cabeça o layout está pronto. A hora que você vai botar na tela do computador, essa cor não funcionou, esse elemento está grande demais, que não sei o que lá, que precisa diminuir. Quando você vê, mudou da água para o vinho. Então, até chegar no vinho, você já tentou. Então, se tem a plateia ali, como você disse, atrapalha muito. Você sabe o que eu lembrei agora? Esse cara ele ia no Bar Total. Mas quando o Bar Total era perto da Santa Casa. E ele... Do Celcinho. E ele fazia... Celcinho. Como que era o nome daquele outro amigo que ficava também desenhando com você? O Cássio. O Cássio. Meu irmão, Os dois ficavam desenhando. Sensacional. Desenhavam. Nossa, não era? Era muito legal. É. Mas era tudo breaca. Ele só fazia os desenhos tudo... Não, mas derramar a cerveja em cima. Mas tudo tudo errado. bem. Hoje não, mas tô brincando. Uma coisa dessa. Hoje o pessoal nem sai de casa. Era legal, cara. Eu lembrei disso agora. Mas é legal porque você conhece que nem esse negócio que eu tava falando aí do cordel. Cara, você tem a oportunidade de conhecer gente muito legal, assim. Muito doido, no bom sentido, assim. Né? Muito legal. Mas uma curiosidade que eu tenho, assim. No teu trabalho, como ele envolve... Você falou assim, a gente chega num conceito e tal, faz todo um planejamento, aí você constrói um layout, um personagem, aí você estudou a fonte que você está usando, cores, você experimentou uma série de coisas, você estudou, igual você falou, do meu primeiro desenho até o último mudou bastante. Como que é no dia a dia? Não só cliente, mas um gestor, às vezes você vai lá e entrega, o layout está pronto, tá aqui. E aí a pessoa, como é que é normalmente? Eu gostei, mas vamos mudar só uma coisinha? Aí o cara quer mudar a fonte, quer mudar o padrão de cor. É isso ou não? Isso é a coisa mais comum que tem. E aí? Isso é a coisa mais comum. E tá tudo certo, meu. Tá tudo certo. Faz parte do trabalho. Faz parte. A pessoa que está contratando o nosso trabalho, ela não tem obrigação nenhuma de entender de entender como as coisas funcionam. Então, a gente tem que saber coletar a informação do jeito certo, saber extrair o que a gente quer da pessoa do jeito certo. Às vezes a pessoa acha que está passando a informação precisa para você e está faltando, tá cheio de buraco. Sim. E quando você vai montar o layout, você vê que está faltando isso, tal coisa não está fazendo sentido. Estou explicando assim de uma forma bem genérica, mas vai também do profissional saber fazer um briefing legal. Ó, o briefing, né? Falando da palavra em inglês, né? Mas isso faz parte do processo, cara, porque assim, a nossa área, nós somos muito imaginativos. Então a gente consegue, no campo do pensamento, mais ou menos imaginar. Às vezes a pessoa está falando para mim o que ela quer, eu já estou ali mais ou menos com o esqueleto da coisa montada na minha cabeça. E a pessoa não tem a menor ideia. Tem pessoas que não são imaginativas. Então você tem que entender também isso daí. No começo, quando eu comecei a trabalhar, em 1998, 99,
eu ficava muito assim, aquela coisa idealizada, nossa, isso aqui é minha arte, eu fiz com tanto carinho, fiquei a noite toda fazendo, pesquisei foto, o cliente lá, não gostei. Eu ficava louco, eu ficava, não é Aí possível. começa do zero. Hoje não, hoje eu vejo de uma maneira muito mais técnica. Você não mais tem a síndrome do Michelangelo, né? Como assim, vai? Acabei de fazer aqui, ó. Uma obra de arte aqui. Não tem essa, né? Não, é tranquilo. Assim, Pé no chão. Claro, às vezes você entende que aquilo é o ideal para a pessoa, né? Que aquilo para a solução, para o que ela quer, né? Que tal jeito, que a arte está montada de um jeito que vai comunicar melhor. Mas a pessoa não entende aquilo. Mas faz parte do jogo. A melhor coisa é você orientar, atender, orientar, ter paciência, explicar legal o que você faz. E cai naquilo que a gente conversou. A pessoa, às vezes, ela, por acompanhar o processo do trabalho, ela começa a entender e ver como que é o seu trabalho. Então, aí, a relação, muitas vezes, melhora 100%. Assim. Eu sei que você já trabalhou desde campanha de lançamento de eletrodomésticos, você já fez campanha política, você tem uma, né, já rodou bem. Se você pudesse escolher uma área para se dedicar, se não, dinheiro não é problema. Falar assim, pô, isso aqui é uma coisa que eu gosto tanto que eu faria até de graça. O que seria? A área se diz de atuação assim? Dentro, ou de nicho de mercado? De nicho de mercado, por exemplo, editorial, caricatura, cartoon, o que você... Puxa, o que brilha mais teu olho, assim? Puxa, se o problema não fosse dinheiro, acho que eu seguiria fazendo meus cordéis aí, que eu misturo com rock. É o que brilha os olhos. Mas olha, eu vou falar uma coisa. A ilustração, por exemplo, assim, editorial é uma coisa deliciosa de fazer também. As editoras... Eu já trabalhei com bastante editoras, assim, e elas te dão muita liberdade de trabalho. Às vezes é uma coisa ou outra. A ilustração para livro didático, ela é um pouco mais... tem mais regrinhas, assim, sabe? De enquadramento. Eles costumam te orientar mais do que eles querem. Mas quando é uma coisa mais, assim, mais livre, às vezes é uma história infantil, então eles te dão liberdade quase que total, assim. É meio que fazer e aprovar. E você tem no teu traço, você costuma, né? Você gosta de fazer umas coisas... Sim. Eu tenho uma pegada mais infantil. Desde a época que você fazia charge para jornal aqui em Mogi, eu lembro que você tinha já um traço até cômico, né? Gostava muito de trabalhar acerca disso aí. Que era influência do Mário Alberto e do Batistão. Né? Que são os caras, assim, fenomenais. Uma coisa que desperta atenção, e eu vi no meio entre as postagens que você fez uma imagem de Jesus. Sim. Você fez uma imagem muito bonita, apareceu aqui, inclusive, uma imagem de Jesus. Como que é hoje assim, a tua relação com Deus? Como é que você professa a tua fé? Você pode falar um pouco da espiritualidade? Claro. Cara, eu no meu trabalho, eu procuro, só fazendo uma introdução ao que você está falando, né? Para te responder mais diretamente, vou dar uma volta, assim. Eu não gosto de mexer com temas que eu sei que vão dividir as pessoas. Então, por exemplo, você não vai encontrar no meu perfil tema de futebol, a menos que seja seleção, Pelé, que todo mundo ama, todo mundo gosta. Mas embora eu seja corintiano, eu não posto nada porque eu sei que eu... Corintiano, Fernando. Tá tudo certo. Corintiano. Mas... Já começou. Embora eu seja corintiano, eu sei que se eu vou falar com uma parcela enorme, eu vou agradar 30 milhões de pessoas, mas eu sei que outra parcela não. Então, assim, eu procuro não mexer com futebol, política muito menos. Sim. Entendeu? Então, música é uma coisa que todo mundo gosta. Eu gosto de rock. Eu não faço ilustração. Já me pediram, por exemplo, artistas que eu não curto. Piseiro. Ou por exemplo, sei lá, alguma coisa... Por exemplo, pop eu já postei, Madonna, Michael Jackson, tudo mais. Mas, por exemplo, tem artistas que eu não gosto, eu não vou fazer. Porque eu acho que tem que ter o meu DNA também no meu trabalho. Que é um trabalho, esse do Cordel... Não vai fazer o Amado Batista. Não, mas, por exemplo, o trabalho do Cordel, ele é uma coisa bem autoral, tem bem o meu DNA. Então, eu acho que tem que ter uma verdade naquilo, né? Se eu não curto, por exemplo, sei lá, eu não curto Los Hermanos, eu não vou fazer Los Hermanos. Não vou fazer para agradar, porque Graças a Deus. Eu não gosto, assim. Eu respeito quem gosta, tudo certo. Eu não respeito. Não, eu respeito quem gosta, mas não é meu gosto. Então,
Com religião, a mesma coisa. Sim. Eu respeito todas as outras, mas eu sou católico, sabe? Então, assim, eu tenho o prazer total de representar o Nosso Senhor. E é uma coisa que eu procuro fazer com muito carinho, com muito respeito, não ser oportunista, vamos dizer assim, Sim. né? De fazer querendo... Eu faço até como uma forma de agradecimento pelo que eu sou, por tudo que eu já alcancei, entendeu? Então, por todas as bênçãos que eu recebo. Sim. É o que você faz de melhor, né? É uma coisa que eu faço assim de todo o coração. É uma forma de eu dizer para ele que eu amo muito ele. Mas eu respeito todas as outras religiões, assim, sem problema nenhum. Se me pedissem, por exemplo, para fazer alguma coisa ligada a alguma, sei lá, uma religião de matriz africana, qualquer, eu faria numa boa. Fazer numa boa. o Zé Pilintra. Não teria problema nenhum de fazer de outra. Mas assim, não partiria de mim, porque eu sou, Sim. sabe, filho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Claro. então eu faria dele. Agora, a gente está caminhando aqui para o fechamento. Pô, já? Rapaz, ó. Passou rápido, né? Nossa, cara, Você quer deixar algum recado? Você quer passar... Você já falou o seu Instagram? Você quer deixar mais alguma mensagem pro pessoal? não, acho que eu pedi pro pessoal fazer uma visita lá no meu perfil. Lá na minha bio tem os links lá das lojinhas, né? E conhecer, interagir, mandar mensagem. Eu procuro responder todo mundo que me manda mensagem. Eu acho que é uma forma gentil de agradecer essa troca, porque é um trabalho que eu faço. Eu aprendo muito com as pessoas. Então eu conheço pessoas desde de pessoa que curte heavy metal até uma pessoa que curte baião, mas tá lá porque se sentiu tocado pelo que eu faço. Então eu procuro responder todo mundo. Me manda uma mensagem, vai ser um prazer aprender com vocês também e a gente interagir, ficar amigo e Agora pra gente fechar, meio estilo Abujan. provocações. Tipo provocações. O que é a vida? O que é a vida? Quase isso. Mas eu não vou te pedir para ser tão filosófico, não. Mas se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria a você mesmo? Arrisque bem mais enquanto você não tem tantos boletos para pagar. Muito bom, muito bom. Conselho bom, conselho bom. Né? A hora que os boletos começar a galopar na sua vida, você vai ter que pensar mais, falar, saco. Verdade. Dá para fazer uma ilustração disso. Né? Não é verdade? Rodrigo, obrigado, cara, por ter vindo. Foi demais aqui esse encontro aqui, foi muito bom. Né? Você é meu... Espero que tenha sido bacana para você e que a gente volte a fazer mais vezes, né? Na hora que você tiver novidade aí Eu que te agradeço, para cara. lançar, Eu que te agradeço. Vamos embora. Agradeço a oportunidade. Estou lisonjeado de estar aqui, de fazer parte desse teu projeto. Somos amigos há tantos anos. Te considero um irmão. Te desejo todo sucesso, cara. Obrigado, igualmente. Gente, a gente vai ficando por aqui, então. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, gente. Valeu, até mais. Faltou o rock agora. Tá o rock, O Liminha. O Liminha. O Liminha.